Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Começa mais um programa Luz da Vida. No final da tarde deste domingo, dia do Senhor, mais uma vez nos reunimos pela 20ª vez para refletir sobre o importante argumento Verdades Esquecidas, a ira de Deus. Um argumento pouco falado, pouco comentado, mas porque bíblico, porque constante no Antigo e no Novo Testamento e faz parte da linguagem, da prática do ministério de Jesus e dos apóstolos, precisa ser recordado de quando em vez, nesses tempos difíceis em que se fala corretamente de misericórdia, mas muitos não têm a justa noção do que é a misericórdia, como se ela concordasse com todo tipo de pecado, e a ideia de um Deus misericordioso que faz vistas grossas ao pecado, isso não é verdade. Por isso, a ira de Deus é uma manifestação da sua misericórdia. Depois de termos dedicado 19 programas à investigação desse argumento no Antigo e já no Novo Testamento, estamos chegando já ao final desse estudo, dessa argumentação tão importante. E convido você a abrir a Escritura para, no Novo Testamento, fazer comigo, esse itinerário, a justiça de Deus, que é a expressão de sua misericórdia, pois em Deus os qualificativos, os adjetivos não são conflitantes, mas são complementares, e um supõe o outro, um adjetiva o outro. A misericórdia de Deus é justa, a justiça de Deus é misericordiosa, o amor de Deus castiga e o castigo de Deus é a expressão do seu amor, e por aí vai. Com a Bíblia, a continuar esse nosso discurso, não somente histórico, mas também teológico, da ira de Deus, a misericórdia de Deus. Ou, na ira de Deus, manifesta-se o seu amor, a sua bondade. Deus é justo e sempre será. Deus é vingativo, não no sentido humano, de um Deus que acende a sua raiva e porque foi ofendido decide punir, decide dizimar, decide desgraçar a vida do pecador. Essa ideia é blasfema, essa ideia não é correta. Mas a vingança de Deus, no sentido etimológico do termo vingar, vendicare, significa fazer justiça. E Deus faz justiça de forma perfeita, de forma impecável, de forma a evidenciar o seu amor, que não compactua com o pecado, com a maldade, com a perversidade da criatura, pela qual Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz. E aqui já vai o primeiro texto da Escritura, a justiça de Deus, que é expressão da sua bondade, às vezes assume esse caráter de ira. O pecado, antes de tudo, ofende ao próprio pecador, aos seus semelhantes, à obra de Deus, e atinge a Deus, mas de uma outra forma, porque Deus é impassível, Deus não pode ser alterado, não pode ser modificado no seu ser, na sua infinitude, mas recusa, mas não aprova, mas condena o pecado e, por amor, corrige o pecador. Romanos capítulo 13, versículos de 3 a 4, o apóstolo Paulo, e vamos citar vários textos dele, é muito cara para ele essa expressão, a ira de Deus. Vamos ver neste e em outros programas que somos salvos da ira. Mas esses primeiros textos dizem, aqueles que praticam o pecado são objeto da ira, serão atingidos pela ira de Deus. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 13, de 3 a 4. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal.
Reparem aqui que são duas as situações e duas as expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo para aquele que pratica o bem e para aquele que pratica o mal. Instrumento de Deus para o que pratica o bem, uma expressão. Instrumento de Deus para aquele que pratica o mal, outra expressão. As expressões, quando aplicadas a Deus, não se tornam conflitantes para fazer justiça e para exercer a ira. Qual é a justiça de Deus? Não é a dos homens. A justiça de Deus é a manifestação da sua bondade que Ele quis incutir em cada criatura. O pecado altera, perturba esta ordem, esta condição, este estado que Deus colocou em cada criatura. A manifestação da sua justiça e da sua ira essa ordem foi alterada. Aquele que alterou a ordem precisa ser corrigido. Precisa ser educado ou reeducado. Precisa ser castigado. Castigo, já vimos aqui, não é o momento, eu não posso, nesses 20 programas, estar repetindo sempre o sentido de castigo em Deus, o sentido de ira em Deus, o sentido de punição em Deus, o sentido de vingança em Deus. Entendamos essas expressões como a pedagógica manifestação da misericórdia de Deus a quem pecou, a quem se desviou, para corrigi-lo, para purificá-lo. E tal correção e tal purificação tem um caráter por vezes doloroso, educativo. Educar uma pessoa que não quer aprender. Educar uma pessoa que está se desviando da verdade assume uma conotação, características específicas. Pois uma coisa é uma pessoa dócil, outra coisa é uma pessoa com o coração duro. São duas as pedagogias para manifestar o amor. Para quem pratica o bem é uma, para quem pratica o mal é outra. Então, a expressão ira, aqui utilizada pelo apóstolo, se você não quer receber o castigo, ou seja, se você não quer ser objeto da ira de Deus, pratique o bem. Mas se você não quer praticar o bem, a manifestação da bondade de Deus assumirá duas características particulares, sua justiça e sua ira. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da carta que ele escreveu aos Romanos, descreve uma situação dolorosa que traduz o pensamento de boa parte da população da capital do Império Romano do seu tempo, Roma, a cegueira do coração de alguns que subverteram a verdade, trocando-a pela mentira, deslocando o Criador e colocando em seu lugar a criatura, tributando a honra devida somente a Deus à criatura. E isso é culpável. E é nesse sentido que ele vai dizer que a ira de Deus se acende contra essas pessoas. Em que sentido? Antes de citarmos o texto, eu já antecipo. Qual é o sentido da expressão ira? A reprovação de Deus. O não de Deus, a indignação de Deus. É o professor que diz ao aluno, você está errado. Isso não é correto. Só que o aluno aqui praticou o pecado, e um pecado voluntário, que subverteu a ordem querida por Deus. A própria criatura inverteu o plano de Deus, tributando à criatura aquilo que é exclusivo do Criador. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Contra o que ou contra quem a ira de Deus se acende? Não é contra qualquer criatura,
e em todas as circunstâncias da vida dela. A ira de Deus se acende contra toda sorte de impiedade e perversidade dos homens. Portanto, Deus é misericórdia sempre. Sempre. Deus é misericordioso até com o diabo. Nós já vimos isto em programas passados. Quando a criatura, qualquer que seja ela, porém, subverte a ordem querida por Deus e voluntariamente, querendo, pratica impiedade, pratica perversidade, a ira de Deus se acende. Se não fosse assim, a misericórdia de Deus deixaria de ser misericórdia. Porque o homem praticaria o pecado e a misericórdia de Deus continuaria a dizer, amo sempre você. Mas não é correto dizer, amo o pecador da parte de Deus? É correto. Mas a misericórdia de Deus nunca na Bíblia se aplica ao pecado. Reparem, contra toda a impiedade e perversidade dos homens, o texto não diz contra os ímpios, contra os perversos, mas contra a impiedade. O que é a impiedade? É a ação do ímpio. O que é a perversidade? É a ação do perverso. Então, me parece que aqui nós temos uma pontuação muito feliz do apóstolo Paulo. A ira de Deus se acende na vida do ímpio contra a impiedade dele. Na vida do perverso contra a perversidade dele. O Deus irado é o Deus que diz, nunca posso aprovar o pecado. Nunca posso legitimar a perversidade. Nunca posso anuir com a impiedade. Mastigar isso é muito importante. Estamos já caminhando para o fim desse estudo, talvez chegaremos a 23º ou 24º programa desse argumento. Mas eu desejaria que todos os telespectadores, de forma santamente obsessiva, fizessem esse discernimento. Não há contradição entre misericórdia e ira em Deus, porque a ira de Deus, expressão de sua misericórdia, acende-se, inflama-se, exercita-se contra o pecado de quem quer que seja. E São Paulo aqui nesse texto deixa bem claro, contra toda impiedade e perversidade. No segundo bloco, continuaremos com o apóstolo Paulo, com outros textos, matizando esse argumento tão importante. Não saia daí, no próximo bloco estaremos aqui mais uma vez. Até logo mais.